J'entends des voix de gens que je ne vois. Si toi aussi tu le perçois. A gripe chegou ao Brasil no dia 25 de abril de 2009, onde 2 pessoas vieram infectadas do México. Logo no início do ano de 2009, o Brasil já apresentava 25% das mortes mundiais, e no final do ano de 2009 liderava a pandemia com 2.101 mortes. Ao contrário do que muitos pensam, 2010 não foi o principal ano da doença, porque em 2010, de 773 casos confirmados, ocorreram apenas 99 mortes. Isso porque em 2010 o Brasil já estava muito mais preparado, onde houve uma grande campanha de vacinação e quase todos se preveniram com álcool gel. Já em 2011 ocorreram 85 mortes, em 2012 da mesma forma até junho também havia ocorrido 85 mortes. O H1N1 é constituído por uma proteína H, que é de hemaglutina, e a outra N, que é de neuraminidase. Eles são várias estirpes de gripe espanhola, suína, aviária e da gripe comum. A transmissão pode ocorrer antes mesmo dos sintomas aparecerem e se dá pelo contato direto com pessoas, objetos e animais contaminados, via aérea, por saliva ou secreção. Essa doença não é tão agressiva como se imaginava. Ela é o resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe humana, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína, que infectaram porcos simultaneamente. Geralmente, os sintomas da gripe H1N1 são parecidos com a da gripe comum, como dor de cabeça, febre alta, dor muscular, coriza, entre outros. E o diagnóstico do exame leva 15 dias para ser entregue, e é importante não se automedicar. Sobre a vacinação, elas são acondicionadas em frascos multidose contendo 10 doses. Cada dose corresponde a 0,5 ml. No Instituto Butantan, a vacina é transparente e incolor. Já no laboratório BSK, elas são esbranquiçadas e homogêneas. Influenza A, H1N1. Etiologia e disseminação. Pandemia é uma epidemia de grandes proporções, que atinge diversos países simultaneamente, por conta de um grande número de pessoas suscetíveis à infecção por um novo tipo viral. Para a explosão de uma pandemia, é necessário o surgimento de uma nova cepa do vírus da influenza A, H1N1, que foi identificada pela primeira vez no México. O influenza é o vírus da gripe, que tem vários subtítulos e hospedeiros. Os reservatórios conhecidos do vírus na natureza são as aves, os suínos, os equinos, as focas e o homem. Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto no caso do porco, cujas células têm receptores para os vírus humanos e aviários. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que passou a se propagar de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas. A transmissão acontece a partir de pessoas com a doença manifesta e de pessoas infectadas, porém assintomáticas. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Os subtipos dos vírus influenza A são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície. Existem 16 tipos de proteínas, HA, H1 e H16, e há tipos NA, N1 e N9. A função da HA é facilitar a entrada do vírus na célula e da NA é facilitar a sua saída após a replicação viral. O vírus influenza A pode sofrer alterações na sua estrutura genética. O que motiva a existência de diversos subtipos por ser um novo vírus H1N1, para qual os seres humanos ainda não desenvolveram anticorpos. A influenza H1N1 ataca com mais facilidade o homem. Os vírus são eliminados em meio às gotículas de secreções das vias respiratórias de uma pessoa infectada ao falar, espirrar ou tossir, e as mãos cumprem um papel importante na propagação desse vírus, quando colocamos a mão na boca, nos olhos ou no nariz, após contato com superfícies contaminadas. Uma atitude simples que ajuda a impedir a propagação do vírus influenza A, H1N1 é sempre utilizar o lenço descartável quando tossir ou espirrar. Após o uso, esses lenços devem ser destacados. Todas as pessoas, independente do diagnóstico ou suspeito de infecção, devem fazer a correta higienização das mãos
para evitar a disseminação de doenças. Quando dizemos que uma peça indígena tem origens artísticas, é muito diferente a nossa visão para a visão deles. Porque para os índios é muito mais importante a perfeição durante a confecção da peça do que o seu resultado final. As peças variam muito de acordo com tribo para tribo, e elas são muito mais voltadas para as tradições de cada tribo do que para a visão de quem a produz. Outra arte muito importante nas tribos é a arte de pintar os corpos. As cores mais usadas são o vermelho, o negro esverdeado e o branco. A arte indígena brasileira é a arte dos povos nativos do Brasil. Ela aconteceu antes e depois da colonização portuguesa, no início do século XVI. A arte dos índios se dá no artesanato e no enfeite dos corpos que eles usam. Não se pode esquecer que tanto um grupo quanto outro conta com uma ampla variedade de elementos naturais para realizar seus objetos, como madeiras, caroços, fibras, palmas, palhas, cipós, sementes, dentes e plumas das mais diversas aves, entre outros. Evidentemente, com um material tão variado, as possibilidades de criação são muito amplas, como por exemplo os barcos e os remos dos índios Carajás, os objetos trançados dos índios Baniwa, e as estacas para a construção de casas e as pás de virar biju dos índios xinguanos. As cerâmicas são testemunhos de costumes diferentes dos povos indígenas, com uma linguagem artística que até hoje em dia nos impressiona. Exemplo disso são as peças de ilha de Marajó, que são divididas em dois tipos. Santarém, que são peças pequenas, porém bem trabalhadas, e peças de Marajó, que são grandes com pintura de Deus. Para os índios, as máscaras têm caráter duplo. Ao mesmo tempo, são artefatos produzidos por homem comum e a forma viva do ser sobrenatural que representam. Para a produção do giroscópio, é preciso fazer vários cálculos para garantir sua perfeição. É importante que seja exato o tamanho dos arcos e a sua colocação para garantir que eles não se batam e movam perfeitamente para todos os lados. O giroscópio foi inventado em 1850 por Jean-Bernard Léon Foucault e foi utilizado para mostrar que a Terra de fato gira sobre o seu próprio eixo. A experiência realizada por Foucault mostrou que o rotor mantém a orientação original no espaço, apesar do movimento de rotação na Terra. O giroscópio veio a substituir a bússola na navegação marítima. A agência espacial utiliza um aparelho baseado no giroscópio, conhecido como giroscópio humano, para o treinamento de astronautas, porque ele simula a baixa gravidade existente no ar. Na aviação, serviu de giro compasso e piloto automático e ajudou a estabilizar plataformas de tiro. Seu funcionamento baseia-se no princípio da inércia. O eixo em rotação tem um efeito de memória que guarda direção fixa em relação ao círculo máximo, dispensando as coordenadas geográficas. O giroscópio consiste de 3 anéis metálicos concêntricos e 6 rolamentos, sendo 2 fixos sobre a base. A pessoa é devidamente fixada no interior do anel menor através de velcro e fivelas. Pode então girar em todos os sentidos, desde que treine para obter tal movimento com seu próprio peso. Em geral, os visitantes são auxiliados por monitores que ajudam empurrando o anel externo. É uma experiência única de sentir o mundo rodando. Esse aparelho deve ser usado de acordo com normas de segurança descritas. Deve-se garantir que com a correta fixação da pessoa no aparelho e deve-se ter uma grade de manutenção que mantenha as pessoas fora do raio de perigo. E por fim, necessitam de manutenções periódicas.
fascinação. A vacina... Porra, saiu corto, Nossa, meu Deus. Sobre a fascinação. Geralmente os sintomas da gripe H1N1 são parecidos com o da gripe comum, como febre alta, dor muscular, dor de cabeça, coriza, entre outros. E o diagnóstico do resultado... Diagnóstico do exame, só isso, tu falou certinho. É o diagnóstico do exame. Puta que pariu! Sobre vacinação. Elas são acondicionadas em frascos. Se não dá, né, cara? Quando dizemos que uma peça indígena tem origens artísticas, é muito diferente a nossa visão para a visão dos índios. Porque para os índios é muito mais importante a perfeição durante a confecção da peça do que o resultado final. Por isso, às vezes, não achamos tão bonita uma peça indígena. As peças indígenas variam muito de acordo com cada tribo, porque elas são voltadas muito mais para as tradições da tribo do que para as tradições e a visão de quem a produz. Outra arte muito importante nas tribos é a A arte indígena brasileira é a arte dos povos nativos do Brasil, que aconteceu antes e depois da colonização portuguesa, no início do século XVI. A arte dos índios se dá na arquitetura, no Nossa, dançar... Arquitetura, o que tu tá falando? A arte indígena brasileira é a arte dos povos nativos do Brasil. Ela aconteceu antes e depois da colonização portuguesa, no início do século XVI. O trabalho dos índios acarreta-se em artesanato e os dançados... Artesanato e... Quem fez? As peças de cerâmica são testemunho de costumes diferentes dos povos indígenas com uma linguagem artística que até hoje em dia nos impressiona. A ilha de Marajó são divididos em dois tipos. Peças de Santarém...